Fala pessoal, beleza? Professor Marcos aqui. Hoje quero comentar um pouquinho com vocês sobre fotossíntese, tá? Então eu vou ir bem devagar nessa aula aqui para vocês poderem compreender qual que é o conceito que eu quero passar, qual que é a informação que eu quero, né, fornecer para você. Veja bem, na aula passada a gente estava discutindo sobre a questão da atmosfera primitiva, né? E eu havia falado para vocês que logo após a formação da Terra, a gente começou a desenvolver uma camada de gases que revestia o planeta, que recobre o planeta, e essa camada de gases a gente chama de atmosfera. Essa camada de gases, pessoal, ela foi mudando, né, ao longo do tempo, até ficar estável, até ficar da forma como a gente conhece, até ficar de uma forma que é possível a gente ter vida na Terra. Então, hoje, em 2021, se a gente tem vida na Terra, é devido a essa camada de gases que protege o planeta, tá? Então, eventualmente, ainda a gente vai voltar e falar dela ainda, vai. Tem umas coisas que precisam ser ditas ainda depois, a questão da camada de ozônio, a questão do efeito estufa, mas isso aí é conteúdo para uma outra aula, tá? O que que eu quero, né? Marcos, o que que é o tema da aula de hoje? O que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre fotossíntese. Mas por que a gente vai falar sobre fotossíntese? É porque quando a gente tinha aquela atmosfera primitiva, nós não tínhamos esse gás lá, ó. Não existia oxigênio na atmosfera primitiva. Então, o gás oxigênio ele teve que ser inserido lentamente e gradualmente na atmosfera primitiva. Como que foi que ele apareceu lá na atmosfera? Né? Como que esse gás surgiu? Ele apareceu exatamente devido à tal da fotossíntese. Mas Marcos, o que que é fotossíntese? Fotossíntese, filho, é um método de obtenção de alimento, é uma reação química, tá? Que ocorre dentro da biologia, que indiretamente ela está alimentando o ser vivo que realiza ela. Como assim? Deixa eu te explicar. Você, ser humano, né, a gente, eu e você, quando a gente quer comer, a gente vai lá na cozinha e prepara um alimento, né? Faz lá um sanduíchezinho, um bauru, né? Come uma fruta, né? Então você vai lá pegar aquele alimento que está pronto. A gente consegue fazer isso, né? A gente consegue ir lá, pegar, escolher o alimento. Se a gente não tem alimento em casa, a gente vai no supermercado, compra o alimento, a gente consegue ir atrás do alimento pelo menos. Plantas não conseguem fazer isso. Existe um outro organismo que chama-se algas, que são muito parecidos com plantas, mas não são plantas. Mas elas também compartilham dessa mesma situação, então elas não conseguem ir lá e pegar o alimento, né, e comer o alimento. Então esses organismos, tanto as plantas quanto as algas, elas tiveram que criar, né, bolar ali um método novo para poder comer. Então esse método novo, né, que elas bolaram ali, que elas criaram ali, é a famosa fotossíntese, tá? Que agora a gente já vai começar a ver o que que é essa fotossíntese aqui. Então, pessoal, o que que acontece? Para esse exemplo ficar o mais simples possível, eu trouxe aqui o desenho de uma árvore, né? A gente nem está falando qual árvore que é, nesse momento não interessa. E essa árvore ela precisa comer, ela precisa obter energia, da mesma forma que você faz quando você levanta aí, né? Você estava dormindo, dormiu lá por 8 horas, por exemplo. Você passou um período de 8 horas em jejum, né? Você estava dormindo. E quando você levanta pela manhã, você vai lá e come lá um pão com manteiga e um pouco de café, por exemplo. Né? Então você alimentou, você obteve energia, como se você tivesse recebido ali
uma pilha, né? Igual a gente tem pilha para funcionar carrinho, controle remoto, é como se você tivesse uma pilha de energia. Então, partindo desse pressuposto, pessoal, a planta precisa comer também. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ela vai pegar o que tem disponível no ambiente para ela. Então, o que, que a planta vai captar? Ela vai captar primeiro aqui, ó, luz do sol, tá certo? Então, ela tem que captar a luz, beleza? Ela vai captar um gás que existe na atmosfera que chama-se gás carbônico, tá? Então preste atenção nesse nome que a gente vai começar a familiarizar, né, com essa molécula aqui. Então CO2, pessoal, é a mesma coisa que gás carbônico, tá? Alguns autores, alguns livros aí também gostam de chamar, deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui, de dióxido de carbono, tá? Que é exatamente a mesma coisa. Então, CO2 e dióxido de carbono é a mesma coisa. Esse dia aqui, pessoal, significa 2, né? Então, como eu tenho 2 oxigênios aqui, essa molécula para mim, ela chama-se dióxido de carbono ou CO2, que é a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos voltar para o raciocínio aqui. A planta ela tá pegando luz, né, que é a energia aqui do sol aqui, os raios solares. Ela está pegando também gás carbônico, tá? E um terceiro item ali, o qual ela também vai utilizar, é a água, tá? Então essa água ela não vem sozinha, ela vem na forma de mistura ali. Ela contém ali o que a gente chama também de sais minerais, né? Então a água da torneira da sua casa e da caixa d'água lá, tá? Ela contém água mais sais minerais, cálcio, magnésio, potássio, estrôncio, bário, tá? Uma pequena quantidade de sais minerais. Então, pessoal, repara, né? No primeiro momento, o que, que eu fiz, né? Eu praticamente dividi aqui, eu vou ter aqui duas situações, tá? Uma situação antes e uma situação depois. O que, que é a situação antes aqui? Primeiro, a planta está pegando luz, está pegando CO2 e também está pegando água. Isso vai lá para dentro da plantinha, lá na célula da plantinha, porque ela é um ser vivo, então obviamente ela tem células assim como você. Só que a célula dela é parecida com a sua, mas ela não é igual à sua. Então quando a gente for evoluindo na matéria, você vai conseguir perceber essas diferenças. Então, a planta está pegando luz, está pegando gás carbônico e está pegando aqui por fim água. O que a planta vai fazer agora, pessoal? De posse desses ingredientes aí, luz, CO2 e água, ela vai fazer uma reação química, um processo químico, tá? Que a gente chama de fotossíntese, e ela vai produzir, presta bem atenção, gás oxigênio, tá? Esse gás oxigênio, ele vai ser expelido, então ele vai ser liberado, ele vai voltar, ele vai vir de volta aqui para a atmosfera, então ela vai liberar gás oxigênio. Ela vai produzir o que a gente chama de glicose, tá? O que é essa glicose, pessoal? Essa glicose, ela é um carboidrato. Um carboidrato, ele é uma fonte primária de energia. Como assim, professor? Um carboidrato é a primeira coisa que o seu corpo vai utilizar para produzir energia. Onde é que a gente encontra carboidrato, né? Pão, arroz, macarrão, farinha, tudo isso tem carboidrato. O que a planta está fazendo? Ela está produzindo um carboidrato para ela. Isso que vai ser o alimento dela. Então esse carboidrato que ela está produzindo chama-se glicose. Tá ok? Qual que é a fórmula química da glicose? Então vamos lá. Se a fórmula química da água é H2O, a fórmula química do gás carbônico é CO2, a fórmula química do oxigênio é O2, a fórmula química da glicose é C6H12
O6. Essa glicose é aquela mesma glicose que o pessoal gosta de fornecer lá para o indivíduo que bebeu demais e está num estado de embriaguez muito alta, tá? Ele já não responde pelos seus atos ali. Então tem um pessoal que gosta de dar glicose, né? A gente, não é bem assim que funciona, mas algumas pessoas fazem isso, tá? Então essa glicose aí, ela também é produzida pela planta e isso serve de alimento para ela, ok? Professor, para lá. Então vamos lá. Você está querendo dizer para mim o seguinte, ó. A planta veio, pegou luz, gás carbônico e água, fez uma reação de fotossíntese, liberou gás oxigênio, que veio aqui para a atmosfera, para a gente poder utilizar, eu e você respirar, produziu glicose para ela poder comer, para ela se alimentar disso daqui, e novamente, tá? Eu não coloquei aqui, mas ela também vai liberar água nesse processo. Então, essa aula toda, né, a gente já está aqui falando, creio eu, que volta de uns 8 minutos já, então essa aula toda, o que eu quero que você concentre sua atenção e tente entender que a planta quer comer e a forma que ela utiliza para produzir a comida é fazendo a tal da fotossíntese. Então ela vai pegar luz, CO2 e água, vai produzir gás oxigênio, vai produzir glicose, que ela vai utilizar para ela poder comer, e vai produzir água, tá? Isso aqui já consegue responder para a gente, pessoal, várias perguntas, várias situações que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas. Como, por exemplo, você está na cidade, você está em Goiânia, andando ali em Campinas a 24 de outubro. Pessoal, esse tempo agora é um tempo seco, é um tempo que você tem lá uma circulação de veículos na rua, eles estão liberando fumaça, e você, quando respira ali, parece que aquele ar está carregado, está um pouco mais difícil de respirar. Você respira normalmente, obviamente, né? Mas você sente aquela poluição na atmosfera. Ao mesmo tempo, quando você vai para um pesque pague, né? Você vai para um pesque pague, para um parque, para um bosque, para uma chácara. Quando você entra lá perto das plantas, a impressão que você tem é que o ar atmosférico está mais puro, está mais fresco. E de fato está mesmo. Mas por que isso acontece? É porque como a gente tem um monte de planta lá e elas estão fazendo fotossíntese, olha o que elas estão liberando aqui para a atmosfera. Oxigênio, oxigênio puro, pessoal. E isso aqui é o que a gente respira. Então, obviamente, se você vai lá e respira e recebe aquele oxigênio puro, sem nenhum poluente, automaticamente você vai ter essa sensação de que aquele ambiente está mais puro, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Depois eu vou te dar um material de apoio, né, um material escrito aqui. Essa aula não encerra aqui, né, como as outras aulas, como nenhuma das outras aulas também, né? Elas não encerram aqui. Qualquer dúvida que vier a surgir aí, falem comigo, né? Muitos alunos me procuram no privado, não sei se às vezes ficam com vergonha de compartilhar lá a dúvida com os outros colegas. Podem ficar à vontade, tá? Essa aula eu estou enviando para vocês aí no grupo. Espero que vocês assistam, né? Bastante e assistam novamente, ok? E forte abraço e até mais.